Boa tarde, abençoados. Estamos aqui hoje, a live é com a patroa. Live especial, hein? Live especial, não só pela questão de hoje estarmos encerrando esse ciclo. Foram 31 dias. Hoje é o 31º dia de leitura de Provérbios. Provérbios esses que, no longo desses 31 dias, muito enriqueceram de conhecimento. Ele praticamente preencheu todos os cantos dessa casa. Passamos por um período de férias, períodos de novos contratos no trabalho. São muitas coisas que aconteceram, né, amor? Sim. E que a gente percebeu que a leitura de Provérbios fez toda a diferença na nossa vida, assim, em pequenas coisas, mas que são grandiosas. Por que são pequenas coisas? Porque são coisas do cotidiano, coisas do nosso dia a dia, coisas que a gente sempre passa. Eu acredito que vocês também passem por essas coisas todos os dias. Mas por que elas se tornam grandiosas? Então, porque essas pequenas coisas, elas têm um imenso valor, não só imenso valor não só no desenvolvimento do dia, mas é quando você dá o devido valor que essas coisas se tornam grandiosas. Se você não der o valor, elas permanecem pequenas, como sempre foi e sempre serão assim as coisas. Mas quando você dá o devido valor, é que elas ganham a devida potência e o seu devido valor de fato. Então hoje é o 31º capítulo. Você aí que está em casa, pode pegar a linha, por favor. Por favor. Ela é pesada, essa Bíblia aqui, tá? Pesadona, olha aqui, ó, está entre nós. Está entre nós. Essa daqui é a Bíblia King James, do Rei James. Ela foi editada, né, em 1611, como vocês conseguem ver aqui. E a gente pega a versão física porque ela traz uma característica bem legal. Ela tem subtítulos nos capítulos. Por exemplo, hoje temos aqui, ó, como o título do 31º, ele tem 2 subtítulos. O primeiro se chama Os Provérbios da Mãe do Rei Lemuel. E o segundo título, que é um epílogo, na verdade, se chama A Mulher Virtuosa. Calhou, né, amor? Calhou. Olá, boa tarde, calhou. Eu falei pra ele um dia que eu queria muito fazer um projeto e trabalhar algumas semanas com as características da mulher virtuosa baseada em provérbios. Antes, quando ele falou em começar a live, e aí ele começou a live, né, tava gravando, e um dia ele falou, no dia 31 é você que vai fazer, você vai entrar ao vivo e você vai falar comigo lá. Eu falei, tá bom, né, que legal. E o pessoal entrando, amor, é muito legal, né? Ver que tem Sim. bastante gente acompanhando. A gente fica muito feliz de ver todo esse movimento acontecer. Todo esse movimento. E aí, quando eu fui ler, porque ele não lê antes o que vai ser o Provérbios, né? Ele faz um estudo mesmo ao vivo. Mas eu fui estudar, né? Eu falei, não, eu vou olhar o que é. E eu falei pra ele, meu Deus, amor, é mulher virtuosa, é o que eu queria trabalhar. Então é muito gratificante, assim, ver isso. Eu não faço a leitura antes de Provérbio porque na minha intenção está passar como que é fazer o estudo para quem nunca fez o estudo, entende? Então não é uma questão assim, eu vou fazer isso de propósito porque eu acho que eu sei tudo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É justamente por não saber que eu quero passar para quem não fez o estudo, é que eu acredito, porque eu conheço muita gente religiosa na minha vida. Conheço muitos e são bastante numerosos. Acredito que a minha esposa também, a Loiusa, né? Sim. O nome dela tá aí, é Madeleine Miyamoto. Ela é terapeuta sistêmica, trabalha com constelação familiar, desenho sistêmico, faz aquela organizacional, né?
A organizacional é para empresas, ou quando você está em dúvida na carreira, pode ser trabalhado e pode ser clareado aí as suas dúvidas e ser visto qual o melhor caminho, tanto dentro da empresa, se há conflitos entre setores, ou quando você quer fazer uma transição de carreira e tem dúvidas também. Ela mostra claramente qual a carreira e como que está, assim, onde que sua alma está olhando. Então, por isso que eu sempre menciono, né, algumas coisas quando fala sobre a questão dos papéis familiares. Muito tem a ver, né, por algumas práticas e conhecimentos que eu já carregava, né, dentro de mim, dado aos estudos de inteligência e gestão emocional, mas muito disso aí também vem porque a minha esposa, como terapeuta sistêmica, ela tem um imenso conhecimento nessa parte, e eu sempre pego alguma consultoria com ela sobre as coisas. Então, hoje aqui, como dito, é uma live para lá de especial, porque eu apareci aqui todos os dias. Fui eu que apareci todos os dias. Temos a minha filha de 2º grau e filha da minha esposa, Valentina, que ela apareceu aqui, foi no capítulo 9, Provérbios 9, foi quando ela apareceu. Mas eu apareci todos os dias. Só que é necessário que vocês saibam quem esteve por trás disso tudo. Ela. Ela esteve por trás de todo esse projeto. Ela que foi a fortaleza, a força para que tudo isso pudesse acontecer. Não só acontecer, mas ter permanecido dentro do projeto os 31 dias. 31 dias. Eu quero que vocês entendam, e eu sempre falo isso, só que isso tem que ser mencionado mais uma vez e reforçado. A concepção do projeto, ele é bem simples. Ler 31 capítulos em 31 dias. Ok, então vamos lá. Essa é a parte simples. A parte complexa, e é o que torna isso tudo muito grandioso para nós, além da transformação, além do conhecimento, que elevamos o nível de conhecimento dentro da nossa casa, é que se você colocar 31 dias como experiência para você viver, ou se você quiser chamar de meta, eu recomendo que você chame de experiência. Mas se você chamar isso de meta, coloque isso para você e veja como que você se comporta durante esses 31 dias. Se serão dias fáceis, terão dias que você não vai querer nem abrir a Bíblia. Principalmente se você colocar isso dentro de um horário específico. Por quê? Porque se você deixar sempre para a hora que aparecer à disposição, isso daí não é bem uma programação, sabe? Você não está cumprindo um projeto. Você está deixando isso para sua hora vaga. O que acontece é que dentro desses 31 dias eu tive altíssimas demandas fora daqui das câmeras. E eu deixei essas coisas para depois. Porque o que é mais importante para mim, quando eu coloquei esse projeto como coisa mais importante, além das essenciais, né, é que eu não podia fugir desse cronograma. E aparece, aí a gente tem a nossa filha, né, a Helena, que é bebê, né, agora mesmo a gente conseguiu colocar ela ali para dormir, né, porque está em período de escolinha, mas daí estava em férias, aí a gente acabou não conseguindo hoje deixar ela na escolinha. Mas, dentro disso tudo, aparece assim, sempre vai aparecer alguma coisinha para atrapalhar o seu projeto. Sempre vai aparecer alguma coisa. Isso daí, dentro da espiritualidade, nós chamamos de... Tem alguns tipos de desvio, sabe? Eu não quero utilizar muito essas nomenclaturas específicas de algumas religiões, porque isso daí dá muito espaço para pessoas se sentirem feridas, e esse não é o objetivo dessa live, desse estudo, né? Não entro então nessa questão. O que eu sei é que quando nós colocamos projetos importantes na nossa vida, muitas coisas, muitas forças entram em ação para que você não consiga cumpri-las, principalmente quando se trata de coisas para o seu desenvolvimento, coisas que elevarão o seu nível. Eu posso dar um exemplo muito claro sobre isso.
Minha esposa, ela é luz desde o início da minha vida. Como pessoa, como homem, né? Não como ser humano. Como ser humano foram meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Então, quando você me vê aqui, você está vendo metade do meu pai e metade da minha mãe. Eles eu não preciso nem ficar citando aqui. Se não fossem eles, eu nem aqui estaria. Certo? Mas, como vida de homem, a minha mulher, ela sempre foi luz na minha vida. Porque quando nós nos conhecemos, no primeiro dia, a gente fez a proposta de eu ir lá a Foz, né, que era onde ela morava, Foz do Iguaçu. Ela morava em Foz do Iguaçu e a gente combinou de se ver e eu fiquei com medo de ir. Falei, não sei se eu vou não, sabe? Lá conhecer ela. Aí, através das nossas conversas, não é questão de insistir nem nada, são questões de clarear as coisas. Através das palavras dela, ela colocou luz no meu caminho e eu fui lá conhecer ela. Estamos aqui juntos até hoje. Até hoje estamos aqui cada vez melhores, cada vez mais fortes. Esse relacionamento não é feito de Roger e Luísa. A partir do momento que nós nos juntamos, nós não somos uma pessoa, mas o nosso relacionamento é um só. É a unidade do relacionamento. Formados por Roger e Luísa. Ambos em crescimento, ambos em desenvolvimento, ambos com muita convicção da palavra do Senhor. Dentro da nossa aliança está escrito Deus. Não está escrito Roger e Luísa. Luísa não está casada com Roger, Roger não está casada com Luísa, casado, né? Nós temos um relacionamento com Deus que nos une. Por isso que nos meus destaques aí no Instagram você pode ver que quando tem stories relacionados a essa pessoa aqui, está escrito lá, Deus uniu. Tá? Então essa é a força do nosso relacionamento. Então, vamos lá, amor? Vamos. Você quer começar? Você é a convidada, mas é você que comanda aí as coisas. Vamos lá então. Bom, como eu tive um tempo, né, que eu sabia que eu só ia falar hoje, fica mais fácil mesmo, eu me preparei e estudei, aí pesquisei, li outra Bíblia, pesquisei na internet cada provérbio. A outra Bíblia tem título? Não. Não tem? Não. Olha, pra você ver, né? Então não é uma coisa que todas as Bíblias têm. Faz sentido o que eu falei, né? Não é todas, a outra não tem título, a outra é uma coisa só. Aí eu fui pesquisando por versículo, né? O que era cada... O que queria dizer. Porque como é muito, né? Escrito há muitos anos atrás, ele fica bem confuso e milênios, Aí as pessoas ficam, às vezes, utilizando da palavra para denigrir, às vezes, ou a imagem da mulher ou o que está escrito lá. E eu posso dizer para vocês que é lindo estudar provérbios, né? Eu acompanhei todas as lives e é um presente que Deus deixou para nós, né? Que foi deixado para nós através de provérbios, a sabedoria que tem nele sobre a mulher virtuosa. Se nós encararmos como um presente e ver isso como um manual de vida, muitos relacionamentos são edificados através dele. E ele vale tanto para a mulher como para o homem, porque vocês vão ver no decorrer da explicação que tem muito do homem ali, né? Do valor que o homem dá, porque às vezes a mulher é virtuosa, mas o homem não está nem acostumado com isso, então ele não reconhece. E é importante ele reconhecer para dar valor, né? É o que foi dito no começo da live, né? As coisas são pequenas para aqueles que são pequenos, entende? De valor. A partir do momento que você se torna uma pessoa grandiosa em valor, todas as coisas passam a ser. Entende? Porque o mundo, ele simplesmente acontece. As coisas que você vê no mundo são os valores que você carrega dentro de você, né? Então, por mais que fale sobre a questão do homem e da mulher, os dois, eles coexistem. Entende? A colaboração entre um e o outro é que torna grandioso. Se o homem não vê a mulher grandiosa, é porque ele não é grande.
se a mulher não vê o homem grande, é porque dentro dela ainda existem coisas também para crescer, sabe? Essa questão de sempre colocar no externo a responsabilidade das coisas prejudica muito não só a sua visão de mundo, mas o seu desenvolvimento, porque isso não te traz responsabilidade. A responsabilidade é a base de todo tipo de desenvolvimento. Bom, a gente falou muito sobre, né, esse projeto, sobre tudo como as coisas foram desenvolvidas, como que foi, né, o dia a dia dessa leitura, tudo como foi transformado, tudo como foi desenvolvido, não só apenas na leitura ou entendimento, mas assim, é muito importante que vocês aí de casa, né, que estão nos assistindo, não só através da live, mas através dos vídeos que estão gravados e estão no YouTube, é que o conhecimento é a base para todo tipo de decisão que você toma na sua vida. Então, se você é uma pessoa que desdenha ou despreza o conhecimento, você está muitas vezes tomando decisões baseadas não no que é de fato bom para você, sabe? Ontem a gente estava conversando, né, Maria? Eu acho que esqueci o termo que foi utilizado na conversa, sabe? Porque ontem nós fizemos a leitura de Evangelho, né? A gente faz a leitura do Evangelho no lar, onde as pessoas aqui de casa, nós nos sentamos, né? E fazemos a leitura de uma passagem de Evangelho e tiramos o ensinamento moral de cada passagem. E foi dito dentro da leitura que se você faz as coisas que você quer, né? As coisas que você tem vontade de fazer, você vai colher frutos que são apenas da sua vontade, né? Mas se você vai e cumpre, executa as coisas dentro do entendimento da palavra do Senhor, aí o que você vai colher, você não tem nem ideia do que pode ser. Aí eu vou utilizar uma palavra aí de uma pessoa que tá em alta aí no mundo digital, né? Como eu falo, não gosto muito de mencionar nomes, né? No começo eu até falava nome, mas depois eu pensei, é melhor não ficar citando, assim, sabe? Mas essa pessoa, ela fala assim, a Bíblia é um ensinamento sagrado, mas você tem algumas possibilidades. Você pode acreditar e não acreditar. Essas são as duas possibilidades. Mas se você acredita e for verdade, né, você vai colher coisas que estão escritas aqui que são sagradas e são de grandezas infinitas. Se você acreditar e for mentira, no mínimo você vai viver uma vida de bons valores, porque aqui não está falando para você fazer as coisas que são tidas como erradas na vida, né? E se você não acreditar, aí você não colhe o que é de valor eterno e nem vive os bons valores também, né? Então, faça a escolha com moderação, né? Mas tenha tudo com equilíbrio dentro da sua vida. Se não for o momento para você, porque dentro da leitura de ontem também, tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Até para o conhecimento, porque segundo a passagem que a gente leu do Evangelho, Jesus mesmo fala que tudo tem o tempo certo, porque se tudo for revelado de uma vez, as pessoas não conseguem nem entender. Então vamos para a leitura, que é o que importa. Aqui é isso que a gente se colocou. As anotações. Pode mostrar aqui, amor, as anotações. Ixi, é muita coisa. É muita coisa? Tem aqui. Eu acho que é um pouco de mania de professor, né? Também. Aí assim. Olha, a live hoje a gente... ela, além de terapeuta, né, ela tem 20 anos de experiência de profissão, professora no estado. Não queria falar, mas a live hoje vai até umas 4 da tarde. Se for falar tudo. Então tá. Aí,
Vamos lá. O primeiro capítulo, que é o primeiro título, né? Vamos ver aqui. Ele vai do 1 ao 9, que se chama Os Provérbios da Mãe do Rei Lemuel. É da mãe do Rei Lemuel. Tá? É do 1 ao 9. Aí o do 10 ao 31 se chama Epílogo, a Mulher Virtuosa. Tá? Então, 1 ao 9, vou deixar aqui aberto para não precisar buscar toda hora. Mas é do 1 ao 9 os provérbios da mãe do rei Lemuel. Então vamos lá, versículo 1. Eu faço a leitura aqui na versão online, porque as letras são maiores e a pessoa aqui precisa enxergar melhor, né? Então, vamos lá. As palavras do rei Lemuel, versículo 1. As palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. O que, meu filho? E o que, filho do meu útero? Lê você aqui, amor, que é voz feminina. É uma mãe falando, né? As palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. O que, meu filho? E o que, filho do meu útero? E o que, filho dos meus votos? Eu vou lendo, vou fazer como o Roger fazia, né? Quando tiver alguma explicação ou comentário sobre, eu vou fazendo. Aqui, no que eu pesquisei, é uma mãe que, pelo que ela fala, né, filho dos meus votos, ele foi um filho muito esperado. Foi um filho muito esperado por essa mãe. Ela queria muito esse filho. Então, é isso que se apresenta aqui. Aí, no 3. Não dês tua força às mulheres, nem aos teus caminhos aquilo que destrói os reis. E antes de continuar, né, eu fui pesquisar e o texto de Provérbios, esse da Mulher Virtuosa, ele é o texto mais aplicado, consagrado, lido e escrito, quando se trata de trabalhar com mulheres. É usado o texto, né, de Provérbios 31, porque ele é um manual. Né? Se você quiser trabalhar com mulheres e fazer com que elas despertem essa mulher virtuosa, ele é um manual. Deus deixou aí um manual em Provérbios. Eu não sabia. Né? Um manual, é o mais lido. Curiosidades, só que se eu estivesse lendo aqui, vocês não saberiam. É o mais lido. E aí, o que acontece? Essa aqui depois ela tem, né? No final eu digo algumas curiosidades que eu também percebi depois de uma segunda leitura. O Roger sempre fala que a primeira leitura ela é com os olhos, né? Com os olhos. E aí depois que nós vamos desenvolvendo essa leitura com o coração, com o conhecimento, buscando. E o que você achou? Faz sentido? Faz muito sentido. Porque eu li a primeira vez, quando eu fiquei toda empolgada, né? Que vi que era mulher de Provérbios, mulher virtuosa. Eu li e falei, nossa, não entendi nada. Meu Deus do céu, tá, e agora, né? Aí eu falei, não, peraí, eu vou ter um tempo e vou pesquisar. E fui indo por versículos. E aí, de tanto pesquisar ontem, eu vou contar que 10 pessoas vão ouvindo e vão sabendo. De tanto pesquisar ontem, em algum momento apareceu que, inclusive, vocês vão vendo no decorrer da explicação, que quando ele fala lá da mulher virtuosa, ele fala que ele descreve a mulher em cada fase da vida. Ele fala da mulher jovem, da mulher bem jovem, da mulher que casa e da mulher na sua velhice. Então, até isso veio devido à pesquisa. Então, é muita coisa. Quando você decide estudar algo, faz sentido você pesquisar realmente, que você vai descobrindo. E eu acredito que se eu continuar lendo e ouvindo coisas sobre provérbios, vai clareando. A gente vai conseguindo entender cada vez mais. A primeira leitura é sempre por entendimento superficial. Você ainda está buscando significado nas palavras, tá? Na segunda leitura, isso começa a fazer sentido para você. Porque como você já entende o que as palavras querem dizer, isso começa a te gerar reflexões. Na terceira leitura, como isso já gerou reflexão, isso daí alcança o seu coração, que é a parte que eu falo que a leitura de Provérbios você deve ler com o coração. A sabedoria, a leitura, como se trata sobre coisas de sabedoria, você precisa ter frequências de sabedoria para você gerar um entendimento. E eu sempre falo aqui, amor, aquilo que eu sempre falo na questão das mentorias, né? Sim. O ciclo 1
pessoal aí, alguns já sabem, né? E você já sabe, mas eu vou explicar porque tem muita gente nova chegando aí. O primeiro ciclo do seu desenvolvimento, você primeiro adquire conhecimento, tá? Esse é o primeiro, é a primeira parte. Depois você faz o discernimento. Essas duas etapas aqui, elas estão registradas na mente. O conhecimento e o discernimento. Depois você coloca em prática as coisas, porque a sua mente já conheceu e fez o discernimento com base na memória que você carrega já. Memórias que são racionais e memórias emocionais também. Você lida com as duas partes. Mas quando você coloca em prática, você gera o quarto, que fecha o primeiro ciclo, que é o entendimento. Ele vem só depois da prática. Ou seja, nós aqui juntos estamos adquirindo conhecimento, fazendo discernimento, tudo em live aqui. Quem sabe faz ao vivo, mas quem não sabe aprende também. E estamos colocando em prática, que é aqui explicar sobre, vivenciar, falar assim, nossa, isso na nossa vida teve tal resultado, isso na nossa vida aconteceu assim mesmo, tal. Isso daí gera um entendimento. E a gente também aplica aqui o fechar do ciclo, que é o próximo, é o ciclo 2. Isso daí encerra o desenvolvimento. Que... Será que eu falo aqui ou eu falo pro pessoal ver nos outros vídeos, amor? Você quer falar? Vamos falar agora aqui então. O ciclo 2 ele encerra a parte do desenvolvimento, e entenda, não é o encerrar do desenvolvimento como um todo, é naquele ponto específico. Então se você quer estudar a tabuada, eu vou tentar ver se isso faz sentido, né? A tabuada. A tabuada não, porque é uma coisa exata, né? Mas se você for conhecer qualquer estudo que seja de prática na sua vida, você vai conhecer, vai fazer o discernimento, vai ver se isso cabe na sua vida ou não. Como isso aqui são palavras de sabedoria, tudo vai caber. Tudo vai caber. Não tem jeito de não caber, entendeu? Se você falar assim, isso aqui não cabe para minha vida, eu acho que então vai lá em Provérbios 1, volta, tem bastante coisa para você entender. Porque você pode hoje se encontrar tropeçando nas suas próprias pernas e não saber nem o que está acontecendo. Essa ignorância, esse desconhecimento do que está acontecendo é a pior parte. Porque agora pode não fazer sentido, mas uma hora você vai precisar dessa informação e pode ser que esse tempo aí seja não tarde demais, mas que vai te gerar muita dor desnecessária. Desnecessária não. São dores necessárias, mas que podiam ser evitadas se você tivesse adquirido esse conhecimento antes. Aí o segundo ciclo é você ensinar a outras pessoas. Quando você ensina outras pessoas o que você fez no primeiro ciclo, isso daí gera a multiplicação. E é nisso que, segundo o estudo de Provérbios e os outros estudos de Evangelho, é na multiplicação que Deus te honra. É na multiplicação. Não esqueçam, anotem aí. Para não esquecer, quando forem convidados a multiplicar, lembrem disso. É na multiplicação que Deus honra. Muito bonito. Vamos continuar? Vamos. Aí, enquanto o Roger falava aqui, eu queria só fazer uma adenda ali no 2, que é uma mãe falando. E o poder que tem uma mãe, né? O poder que tem uma orientação de uma mãe. É a mãe. Porque palavra de mãe é bênção. Então, o poder que tem uma mãe. E a minha sogra, por exemplo, a dona Gina, ela foi muito poderosa no nosso relacionamento, né? Ela era a mãe que falava, né, pra ele. Olha a Loiusa, não sei o quê, né? Então, eu sou muito grata a ela. Eu falo pra todo mundo, meu Deus, minha sogra foi um dos anjos do nosso relacionamento, foi a minha sogra. E é o poder de uma mãe que observa, uma mãe que vê qualidades, uma mãe que sabe que a pessoa tem, conhece o filho, né? Conhece o filho, sabe do que ele precisa, sabe das qualidades que a outra pessoa tem, dos defeitos, que às vezes é o que o filho
precisa vivenciar e todo mundo tem defeito mesmo, né? Então, menos você. Ah, sim. Então, assim, o que acontece, né? A mãe, ela consegue ver o valor dessa pessoa. Então, quando uma mãe fala, a gente deve prestar atenção, né? Quando a mãe está falando pro filho e ela está orientando ele aqui, deve se prestar atenção. E eu falo da mãe porque aqui não fala do pai. Eu acho... E é natural que os filhos não prestem atenção, né? É natural que não preste atenção, e quando fala de relacionamento, geralmente fala com a mãe. Porque a tendência, às vezes, é a mãe, né, ir pro lado do filho e ver só as qualidades do filho. Mas aqui essa mãe, ela tá chamando a atenção do que é uma mulher virtuosa no geral. Então, eu acho o pai, vou deixar claro, o pai é fundamental nesse processo, mas... Aqui estamos falando do conselho da mãe, só por isso que eu não vou entrar nos méritos do pai aqui e do homem nesse momento. 3 e 4. Não dês tua força às mulheres, nem os teus caminhos aquilo que destrói os reis. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte. Aí aqui, ele diz assim, ó, o que uma mulher virtuosa faz? Ali do 3, né? Não dê tua força às mulheres, nem os teus caminhos aquilo que destrói os reis. A força significa o valor, né? O valor que uma mulher tem. Então, nesse Provérbios, ele é falado sobre a união da força e do valor de uma mulher. Então, quando ele diz não dê tua força, significa esse compromisso no bem e no mal. Então, tem que ter muito cuidado de não andar com várias mulheres, não se relacionar. Porque quando você se relaciona com muitas mulheres diferentes, né, ou a mulher com muitos homens diferentes, ela dissipa a energia dela, a energia vital, inclusive. E aí, às vezes, por alguns momentos, ela pode esquecer que dentro dela habita o sagrado. E o sagrado é o sagrado, né? Então, para quem você entrega, quando você se relaciona, como que você entrega o teu sal, que tem de mais sagrado que é o teu interior? E a bebida. Então... aqui fala da energia e do dinheiro, que são duas coisas que enfraquecem o homem, porque nós estamos falando da mulher virtuosa. Então, se o homem busca uma mulher que não tem essas virtudes, que nós vamos descrever aqui depois, que está aqui, ele acaba desperdiçando a energia e o dinheiro, e aí ele se enfraquece, e ele perde o poder. É isso que diz ali no 3, que uma mulher que não é virtuosa, ela destrói reinados, não é só uma casa, ela destrói impérios inteiros, né? É isso que está falando ali. Mas ali o 4, você tem alguma coisa para falar? Sim, o 4 e 5, né? Que eu inverti na hora de ler junto. Porque em alguns momentos, quando eu fui pesquisar, ele já, como é o mesmo tema, né? O 4 e 5 é bebida, ele explica os dois juntos. Então, 4 e 5. Eu vou deixar para você ler, porque parece que é uma voz feminina falando, né? É, a mãe dele. É a mãe dele falando. Do rei. Tá? Então, como até agora foi Salomão que falou, eu tô falando aqui a figura masculina, né? Então, como não foi só Salomão, né? Teve aqui no 30 foi Agur. O 31 é a mãe de rei Lemuel. Então, como é uma voz feminina falando, eu vou deixar você fazer ali. Ó, eu vou ler o 4 e o 5. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte, para que eles não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos. O que ela está dizendo aqui? A bebida entorpece a mente, né? Se tomar muito, você perde o juízo, você fica sem saber o que está fazendo mesmo, assim, não tem como não, né? Aí, o que acontece? Quando ela fala da bebida em si, né, que a bebida entorpece a mente, naquela época os reis, eles tinham um grande poder. Os reis eram juízes, eram os que faziam a lei, eram quem comandavam tudo. Então, nesse momento, se um rei, ele se vendia, primeiro, por mulheres, né? Ficava lá na algazarra com mulheres, desprendia o dinheiro do seu reinado com mulheres e ainda vivia entorpecido pela bebida, ele diminuía a autoridade dele. Então a população já não ia acreditar tanto nele, ele já não era um rei valoroso, um rei que podia ser confiável, um rei que teria sábias decisões,
que poderia, que seria consultado. E nessa época os reis, eles tinham esse papel de serem essa característica, né? Eles eram sábios, então qualquer coisa que acontecia no seu reinado, as pessoas iam perguntar para o rei, porque o rei tem uma sabedoria que vem do alto, o rei consegue nos dar clareza. E se o rei estivesse lá entorpecido, bêbado no meio da algazarra, ele não teria essa clareza, ele não conseguiria se ligar a aquilo que era sagrado para ele conseguir dar as sentenças. Aí, os 6 e 7 agora. Dá bebida forte para aquele que está pronto para perecer, e o vinho aqueles de coração pesado. Deixe-o beber e esquecer sua pobreza, e não se lembre mais da sua miséria. Aqui é muito confuso, sabe? Eu li algumas vezes, gente, porque parece que está dizendo assim, não, para quem está precisando pode dar bebida. E eu li e pesquisei em vários lugares e não é assim, né? Quando diz assim, já vimos no outro que a bebida entorpece, que as pessoas esquecem da lei, né? A pessoa esquece até às vezes o nome dela, ela perde o reflexo, né? Ela deixa de conseguir tomar atitudes rápidas se ela tiver com muita bebida no corpo. E aí, quando a pessoa busca com consolo na bebida, diz numa pesquisa que eu fiz que a pessoa deixa de buscar consolo em Deus, que ela não consegue as duas coisas. Então, quando ela busca consolo na bebida, ela deixa de buscar a força dela em Deus. Então, um doente que ele busca consolo na bebida, primeiro que provavelmente a bebida vai fazer mal para ele, e segundo que ele fica entorpecido, e a pessoa entorpecida não busca Deus, ela não tem força, né? Ela perde a clareza, perde a força, perde a energia, e aí ela não consegue buscar a força em Deus. Então, a bebida em nenhum momento ela deve servir, deve ser utilizada e ensinada para as pessoas que, olha, quando você está triste, afoga suas mágoas na bebida. Quando você está feliz também afoga as suas mágoas, né? Comemora com a bebida, porque ela te tira do centro. E aí esse centro que é Deus, você acaba se desviando. Então, aquelas pessoas que se mantêm todos os dias bebendo, elas causam tristezas dentro das casas, dentro das famílias, a família se preocupa, porque perde-se um pouco o centro, né? Que seria Deus para nortear o lar. Aí tem até um exemplo, né, que foi dado, amor, um dia que você me falou sobre a bebida. Eu ia falar sobre isso agora, né? Sobre essa passagem aqui, versículos 6 e 7. Dá bebida forte para aquele que está pronto para perecer, né? Porque o que está falando aqui sobre dar bebida forte? Entenda, né? Que não está falando não existe aqui a questão da redundância da palavra vinho. O vinho não é tido como bebida forte aqui nesse ponto específico. Ali é forte também. Experimenta tomar algumas taças a mais aí para você ver o que acontece. Mas por que está fazendo não está fazendo redundância? Aqui está falando, dá bebida forte para aquele que está pronto para perecer. Porque aquele que está pronto para perecer, ele só está declinando, entende? Então ele não vai mais querer tomar o vinho, porque não faz diferença para ele mais, quando ela se encontra nesse ponto, pronto para perecer. Aí é o que a gente vê, e isso entristece demais, né? Pessoas nas sarjetas das ruas, dormindo muitas vezes em pontos de ônibus. Essas pessoas, elas estão tomando bebida muito forte, e quando já não estão utilizando de outras substâncias químicas aí que são bem piores, né? E por que então, na segunda passagem de versículo 6, está falando, e vinho aqueles de coração pesado? Por quê? Porque, como nós já fizemos a leitura aqui em inúmeros provérbios anteriores, o vinho, ele é tido como uma bebida de nobreza, sabe? Ele não remete apenas a uma bebida de entorpecimento, apesar de o fazer também. E muitos, eu vi vários estudos bíblicos, inclusive, que falam, né, Jesus bebia vinho, né? A gente não se tem exatamente esse estudo, porque na época, como nos dias de beber vinho,
Na época, e muitos parecem, tá? Isso tudo são estudos que eu vi, né? Não fui eu que fui lá e estudei sobre isso, mas foram pessoas que têm um conhecimento altíssimo sobre isso. Na época, quando se falava sobre o vinho, existe até hoje na tradição judaica de tomar suco de uva. Porque em determinados momentos você pode perceber, por exemplo, que a hóstia não é um pão fermentado. Sim. Então eles não utilizavam fermento. E o vinho alcoólico, ele só é possível através da fermentação. Então, existe essa possibilidade de o vinho, na época, nas passagens bíblicas, serem sucos de uva. Não, porque não eram fermentados, tá? Então tá. Então, como ele remete a essa situação de nobreza e que o vinho não faz mal, né? Por causa disso tudo que já tem na nossa mente gravado, as memórias que eu sempre falo, né? Aqueles de coração pesado. Porque tem muita gente que vai lá e faz exatamente isso que minha esposa acabou de falar. Ela dá bebida para a pessoa esquecer das coisas, né? E ela faz isso mesmo. Ela acaba esquecendo. Só que o esquecimento não é solução para nada. Ele só posterga as coisas. E como já dito anteriormente, não existe neutralidade na vida humana. Não existe neutralidade. Ou você é positivo ou é negativo. Por quê? Porque na nossa vida humana aqui nós temos o tempo como medidor das coisas. E quando você dissipa as coisas no tempo, tudo que você não faz, uma hora se torna negativo, porque você precisa recuperar o tempo. E como nós não temos esse poder de voltar no tempo, nós acumulamos negatividade durante esse período de neutralidade, nós acumulamos negatividade porque isso precisará ser recuperado. Isso tudo por causa do tempo. Eu só queria frisar, né, que eu tô falando ali, no 7, deixe o beber esquecer sua pobreza e não se lembre mais da sua miséria. Isso é muito grave, porque a pessoa às vezes perde o emprego, né, fica desempregado. E aí alguém, se ela tiver bons amigos, os amigos vão dizer, não, vamos fazer um currículo junto, eu busco indicações, o que mais você sabe fazer, e isso vai se recuperar, isso vai passar, é uma fase. Vamos fazer uma oração, vamos fazer um grupo aí de fortalecer sua fé, os bons amigos. Mas se a pessoa tiver os amigos da bebida, né, que tudo se resolve tomando uma... E geralmente é assim, né? Aí a primeira coisa que ela vai fazer é ir para a bebida. Né? Eu perdi o emprego mesmo, meu Deus do céu, ela não se vê mais como uma pessoa de valor, e aí ela acaba indo para a bebida. E quando ela vai para a bebida, mais difícil fica. Por quê? Porque daí ela se embriaga, daí às vezes acorda tarde, se tinha entrevista de emprego já não chega no horário. Quando chega, já chega descabelada, arrumando a roupa na hora, esquece metade das coisas, já não fala coisa com coisa, porque a energia também está muito baixa, ela não está fortalecida espiritualmente. O vocabulário muda. O vocabulário muda, ela já chega pensando que é outra pessoa que deve alguma coisa para ela, culpando o trabalho anterior. Então são tudo coisas que, se a pessoa não estiver atenta com os amigos, né, com as amizades que circulam ela, que são um apoio muitas vezes, com a família, né, primeiro, mas se ela, né, não tiver um relacionamento, as amizades, ela vai para a bebida, porque a bebida ela ilude, ela encanta imediatamente. E ela parece que ela resolve tudo muito rápido. E aí a pessoa não precisa fazer esforço, né? Ela bebe, esquece, arruma um culpado para aquilo e segue a vida, né? É muito triste, né? Agora é o 8 e 9, né? 8 e 9. O que deixa? Pode deixar, Abre a tua boca pelos mudos, na causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e pleiteia pela causa dos pobres e necessitados. Isso aqui continua sendo a mãe dele dizendo qual é a função de um rei e o que a bebida faz se ele se entregar à bebida. Ele não consegue mais cumprir o papel dele, que é defender essas pessoas. A Bíblia fala muito dos órfãos e das viúvas. Então, o rei tinha esse papel, ele tinha que ser um defensor dos órfãos e das viúvas. Se ele está envolvido com a bebida, com as mulheres, com festas, com
esqueci a palavra agora que eles usavam, ele não consegue ter clareza e cuidar dessas pessoas, que era a função dele, né? Pode falar. Fazer só uma observação, né? Quando a gente está fazendo a leitura, é bom salientar quais são os valores que estão sendo colocados em questão, né? Uma é você perder a sobriedade, né? A outra é você gerar o esquecimento da solução das coisas que estão a sua questão, né? Os problemas que você precisa solucionar, né? E a outra é a questão do encantamento falso, o engano. Então, quando a gente faz a leitura sobre isso, é importante frisar muito essa questão da bebida, porque é uma questão que muitos desprezam, porque já é tido como comum, já é tido como normal, e não é. Só que, além da questão da bebida, nós temos esses valores, a perda de sobriedade, ou seja, o desconhecimento dos valores reais, né? Porque estamos falando de um papel de rei, não apenas de um papel comum. Então, seja você uma pessoa que reina na sua vida. Você não precisa reinar um povo, mas reina a sua vida, que isso é o que Deus mais quer que você faça em vida. Porque isso é o desejo de uma mãe, entende? Então, como a mãe ela é puro amor na vida da pessoa, Deus ele é perfeito, né? Ele é todas as coisas, ele é tudo perfeito, né? E como ele colocou pai e mãe no surgimento de um ser humano, e precisa ter o pai e uma mãe, o pai passa pelo papel da sabedoria, é a instrução. A mãe é o amor que tudo acolhe e abençoa. Por isso que ela é a pessoa que geralmente acaba, não é assumindo culpa, mas é assumindo as consequências da falta de instrução que o pai não deu. Porque essa responsabilidade não é dever, não é dos dois, na verdade, né? Mas é que você precisa entender. Faz um teste aí na sua casa. Pede para a mãe fazer uma instrução e pede para um pai fazer a instrução para o filho, para você ver qual que é a diferença do impacto da palavra de um e do outro. Naturalmente. Aí você observa aí na sua casa. Se for diferente, aí tá tudo bem. Mas eu nem falei o que é. Eu quero que vocês observem como que é a diferença da instrução do pai e da instrução da mãe. Quando um precisa gritar mais do que o outro, sabe? Quando um precisa elevar mais o tom de voz na instrução do que o outro. Ou quando um nem se esforça para receber um abraço, mas recebe sem querer, sabe? Esse tipo de coisa você vai perceber quais são os seus valores naturais. Agora, o que você precisa fazer é ser tudo. Você precisa ser tudo. Porque é sua responsabilidade. É a prestação de contas da primícia que eu falei ontem. Aí fala de novo? Então vamos deixar pra hora que for. Então, aí essa Bíblia aqui, a online, elas não têm. Aquela que eu estava estudando, a outra Bíblia aqui em casa, tem. No 10, a partir do 10, 11, 12, tem nomes. E eu estava muito empolgada com os nomes que estavam lá. Tem nome? Tem. Aqui não tem, ó. Aqui ela vem seguindo. Ela tem o nome, o número e o que diz. Mas aí os nomes... Quer que pega outra? Não sei, amor, quer pegar lá? Eu vou então, pegar. Busca lá outra. Aí o que é esses nomes? Esses nomes é um acróstico. E aí cada verso começa com uma letra do alfabeto. Aqueles nomes são as letras do alfabeto hebraico. Se a gente não cuidar, nós vamos ficar atentos a coisas que não são tão importantes. Mas é bom saber. Porque enquanto eu não sabia, eu pensei, nossa, será que essa aqui são as mulheres falando? Será que isso aqui é... O que é? Porque parece nomes de mulheres, né? Parecia que eram cada uma mulher falando. E como eu quero fazer o estudo das mulheres de Provérbios e a mulher virtuosa, eu falei, nossa, que legal, então essas aqui são as mulheres falando. E não é. É letras do alfabeto hebraico, e como é um acróstico, cada um começa com uma letra. É muito, muito interessante essa parte aí.
Viu, amor, como é que é? Eu tô... Olha só. Aí essa Bíblia é essa aqui. A gente comprou pra Valentina, porque ela também tem um projeto. E aí... Ela se interessou muito pelos estudos, as transformações que vão ocorrendo, entende? Então, quando você é exemplo dentro de casa, eu, né, como figura masculina na instrução da vida da Valentina, você gera o exemplo, a instrução e o exemplo arrasta, né? Então, agora ela tá querendo estudar também. Ela tá... Então, aí o que acontece? Olha só, a partir do 10 tem nomes. Eu estava falando para eles, amor, que eu achei que era nome das mulheres da Bíblia, das mulheres virtuosas, e eu já ia pesquisar para fazer o projeto do trabalho. E não é nomes, é o alfabeto hebraico, é um acróstico. Então, assim, ó, O que significa acróstico? É a primeira letra e daí ela tem uma... Aqui não combina, porque é o alfabeto hebraico. É o alfabeto hebraico, mas a primeira letra sempre tem uma palavra. Tipo, Roger, R de um R, uma qualidade. Uma qualidade. Uma qualidade? É. Ricaço pra caramba. Ricaço, pronto. Pra caramba. Pra caramba, é ricaço pra caramba, não é só assim. O de otimista, G de generoso, isso é um acróstico. Aí, só que aqui... L de liberdade. Isso, isso. Libertação. Aí, então do 10 em diante é isso. Então tem lá, 10, Aleph. É um acróstico, gente, é um alfabeto hebraico. Então, 11, Bet. 12, Gimel, já é um G, diferente do nosso. Só para vocês entenderem. Então, quando vocês forem ler a Bíblia, se tiver isso, não são nomes próprios, é o alfabeto hebraico. Tá? Obrigada, amor. Mas o texto é o mesmo? O texto é o mesmo. Vê aí, 10. Mulher virtuosa que achará o seu valor muito sério de rubis. Mudam-se as palavras, mas... Vede valente, foi dito aí, ó, também. Aí o pessoal vai colocando, né? Ele muda talvez a palavra, mas o sentido é o mesmo. Você fez o estudo aqui, se você quiser, daí pode continuar aí a leitura. Porque assim, não muda o sentido da frase, né? Não, mas muda... não muda. Por exemplo, no 10, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. É isso, quem encontra uma mulher virtuosa, o valor dela é maior do que os de rubis. Mas só te olha, mulher mesmo. Só muda os Eu só vou mostrar aqui para quem tiver interesse, né? Essa aqui é a Bíblia que foi escolhida para Valentina. Ó, pode ver, né? Ela é toda rosinha. Ela tem também as palavras de Jesus. Ela tem as palavras de Jesus escritas em vermelho. Então, para estudo, né? Mulher gosta mais, assim, né? Parece, e como ela tem 9 anos, aí a gente escolheu essa, porque tem também as palavras de Jesus. A mulher gosta mais, né? Ela é mais cuidadosa com as coisas, né? Eu mesmo nunca fiz esse estudo e fui colocando tanto de anotação legal ali e tal, né? Sim. Mas eu sempre assisto os vídeos depois e vou fazendo... colocar ali G de gentil, L de linda. Isso aí, pessoal. Isso é um acróstico. Então vamos lá, 10. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa, porque seu preço é acima dos rubis? O que quer dizer assim? Virtuosa, na Bíblia, ele fala de uma mulher de boa conduta. Deixa eu deixar isso aqui. Em conformidade com o correto. Então, sempre quando pensar em virtudes, não é ligado a... Nenhum momento de estudo de provérbios é ligado a fator financeiro. Ele fala sempre em... virtudes, em fazer o que é correto. Valores. Em valores. Quais são os valores e princípios que você tem? Isso é uma mulher virtuosa. Aí a decorrência disso, se estiverem dentro dos seus méritos, será, talvez, se é o que você almeja, um ganho financeiro. Mas o primeiro que você deve almejar é ter o coração mais próximo com o coração de Deus, o mais parecido com a vontade de Deus. Isso é uma mulher virtuosa. Aí, por que ele fala em rubi? Todo mundo, né, já escutou falar que rubi é uma pedra muito, muito, muito rara,
com um valor financeiro muito grande, mas se a pessoa ganha um anel que tem a rubi, ela entende que aquilo tem muito valor, e não só um valor de dinheiro, ele tem um valor porque ele é muito difícil de ser encontrado. Então, se a pessoa tem um anel, alguma coisa, alguma pedra que tem a rubi, ela entende que o valor, imediatamente ela liga a esse valor de virtudes. Ela, mesmo sabendo que tem um valor financeiro ali, né, foi desprendido um valor financeiro, mas ela entende que se ela ganhou um anel, uma joia que tem a rubi, é porque a outra pessoa reconhece ela como algo muito raro, algo muito valioso, muito difícil de ser encontrado. Por isso que é o rubi. Ah, então só tem uma que outra mulher virtuosa? Não. A mulher virtuosa, provavelmente, ela não nasce assim. Mas né? é que ela precisa ser lapidada. Se achar rara. Ela precisa entender que Deus criou todas as mulheres, todo o ser humano, né? Único, raro e especial. Quando ela se reconhece como uma mulher rara e especial e única, ela passa a desenvolver as virtudes, né? E aí ela se torna cada vez mais parecida com um rubi, uma joia rara e de muito valor. Aí 11, 12 e 13. O coração do seu marido... Posso fazer só uma observação, Claro. Jamir? Ó, em outros provérbios foi dito que assim, né? Toda vez que fala ouro, nós estamos falando sobre esse valor que você está falando aí. Em provérbios, pelo menos. Toda vez que é dito ouro, nós estamos falando sobre riqueza, de valores. Entenda, quando fala riqueza, tem que colocar financeira para quando a gente for falar sobre dinheiro, e riqueza de valores, quando for valores vários. Existem inúmeros valores. Porque existe a fidelidade, por exemplo, né? A lealdade, a amizade, o trabalho, o esforço, humildade, caridade. Então, são valores. Então, toda vez que você fala sobre valor e enriquecimento, aí você pensa, eu estou enriquecendo em caridade, eu estou enriquecendo em lealdade, estou enriquecendo em todas as coisas. Quando você quiser falar sobre dinheiro, aí você coloca financeiramente depois. Quando a gente fala sobre ouro, são os valores, etc. Inclusive o financeiro. Tá? Sim. Só que quando fala sobre prata, e a gente acha em Provérbios vários versículos que fala ouro e prata. A prata é o dinheiro. A prata é o valor de troca Monetário. mesmo, monetário. Restritamente Que falando. legal. Por quê? Daí eu fui pesquisar sobre isso. Eu na hora entendi a diferença, né? Só que eu fui pesquisar. Porque a prata, apesar de ser um metal nobre, ele é um metal que gera impurezas mesmo sem você tocar nele. Nossa. Olha só. Aí por isso que ele fica... Sabe quando ele escurece a prata? Sim. Aí o pessoal fala para limpar com pasta de Limpar, dente e tal, né? não sei o quê. Tem várias dicas aí, Sim. né? Então, aquele é o contato não só com o suor, mas é com substâncias que tem no ar, né? Dá exemplo de enxofre e tal, né? Mas tem outras inúmeras coisas que vai gerando impureza na própria prata. E olha só que legal. Em Provérbios fala que a impureza da prata, se você manter o contato com a prata, ela é absorvida pela sua pele e corre na sua corrente sanguínea. Aí em Provérbios fala prata e fala sobre o dinheiro toda vez. Porque uma vez que o dinheiro não é tido com um valor exato no coração, ele é um valor que corrompe o coração. Nossa, amor, que lindo isso. Ele Fazer uma enriquece, fala né? só disso. Ele enriquece, porém ele também não fazendo a limpeza, né? Aham. Ele acaba corrompendo. Meu Deus, que lindo. Tá. Olha só, aprendemos mais uma hoje cheia. Tô falando que vamos até as 4 da tarde. E aí, o 11, 12 e 13. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo, de deixar dela. Ela o fará bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Agora, a partir do 10, ele começa falando muito sobre o trabalho da mulher, sobre as funções da mulher, sobre como ela pode ajudar, né, dentro de uma casa. Ele trata muito dentro da casa, mas ele também fala da mulher empreendedora. E isso é muito bonito, né?
naquele período a mulher empreendedora, a mulher que busca fora da sua casa o sustento para ajudar o seu marido, ela já é tida como uma mulher virtuosa. Então, o 11, o 12 e o 13, ele fala da mulher disposta a cuidar da sua família. E aí ele vai descrevendo o que é esse cuidado. O 14, que eu achei muito legal, porque eu falei, nossa, vou pesquisar. O Roger sempre fala, é tudo por parábolas, precisa entender, né? E realmente é por parábolas, se a gente não ficar atento, não se percebe. E é o treino. Agora que eu viciei no negócio... É a terceira leitura, né? É a terceira leitura. É o treino. E aí eu dizia pra ele assim, amor, eu achei mais um negócio legal, quer que eu te falo? Aí ele, deixa pro dia. Não, deixa pro dia. E eu aqui, ó, eu quero contar, só faltou gravar uns áudios pra mim mesmo, contando o que eu tinha descoberto. Olha só no 14. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Aí quando você lê isso, você pensa, nossa, a mulher vai no navio buscar comida, né? E a sua casa fica como? E não é isso. A mulher como um navio mercante quer dizer, fala da força da mulher. Olha que lindo isso. A mulher, além de suportar os problemas dela, né, do feminino que às vezes já tem, ela suporta e sabe orientar os problemas do seu lar, da sua casa. Ela consegue ser fortaleza no meio de tudo isso. Então, ela consegue ser o apoio, ser o exemplo do seu lar. É essa força. O navio mercante é o que? Ele tem tudo, né? Ele é forte, ele rasga os mares. Então é isso que a mulher virtuosa consegue. Ela consegue, no meio da tempestade, segurar com força a família dela unida. Ela consegue, através da oração, através da palavra de sabedoria, manter a família dela na rota, né? Sem desviar. Com o alimento, com a firmeza, com o conhecimento. E eu achei muito lindo isso ser comparado a um navio mercante nesse sentido, assim, a mulher. Aí o 15. Alguma coisa? Não, pode ir. O 15. Na hora que você tiver, você pode falar, tá, amor? Senão eu vou falando, né? Vai falando, eu tô gostando de ver. 15. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimentos à sua casa e uma porção às suas servas. Aqui eu sei que é diferente, que lá na Bíblia está dizendo que ela orienta. Então, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Aqui ela fala, né, ela também se levanta quando ainda é noite. O levantar cedo, e a gente sabe que em diversos vídeos, em diversas palestras que a gente já assistiu, que a gente acompanhou, em diversos treinamentos, em livros que a gente lê, uma das primícias de um dia correr bem, de um dia ser um dia frutífero, é o acordar cedo. Porque ao acordar cedo você consegue resolver a sua vida, colocar em ordem. Antes que os outros acordem, você já tem um cronograma ali e você consegue ter clareza. As coisas às vezes não saem como cronograma, mas você consegue ter, como é que eu vou dizer? Opções, porque você se antecipou, né? Você chegou antes e você pensou antes naquilo. Aí quando fala, ela dá e a sua casa, uma porção às suas servas, na outra Bíblia está dizendo que ela orienta as suas servas. E a minha mãe sempre dizia que eu só poderia ensinar se eu soubesse fazer. Então, quando nós, mães, estamos com os nossos filhos, não pode ser menino ou menina, e ensinamos eles, né? Damos essa oportunidade para eles aprender a lavar uma louça, a varrer uma casa, a tirar o cocô do cachorro, porque o cachorro geralmente é de um dos filhos. São oportunidades de crescimento e de aprendizado. E aí quando eles forem ter a casa deles, eles vão poder ensinar. Não precisam fazer, mas vão saber ensinar, né? Ensinar as meninas a lavar uma roupa, a separar o que colocar, porque senão ela pode um dia ter uma ajudante na casa dela e ela não vai saber. E se a pessoa fizer tudo errado, ela não vai saber orientar. Ela vai, talvez, não vai ter sabedoria para ensinar, não vai ter paciência, porque ela também não sabe. E essa coisa, a internet ensina tudo, é muito falho, é muito distante, né? Muito frio nas famílias. Então, esse ensinar, isso me pegou muito quando eu li.
Você só consegue ensinar se você fez. Então ensine as suas filhas, os seus filhos, para que eles possam viver uma vida tranquila, sem sobressalto, sem não entender nada. Meu Deus, como que minha mãe fazia aquilo? Porque, gente, é muito mais rápido nós adultos fazer. Ontem até a Valentina estava lavando a louça e eu olhando da sala, pensando, ai meu Deus do céu, eu já teria a louça lavada pronta, porque eu queria estudar e eu estava esperando ela terminar para orientar ela. Eu teria lavado muito rápido a louça, deixado a cozinha limpa, mas eu precisava ensinar, né, amor? Toda vez, olha, você coloca assim, você faz assim, assim vai mais rápido, porque senão não vai aprender. Né? Vai ficar sempre lento. Sempre lento, porque nunca faz. E um dia, ela até pode ser uma mulher, uma alta executiva que não lava um copo, tudo bem, mas ela sabe chegar em casa e ver se o copo tá limpo e pensar, nossa, eu acho que eu preciso orientar, porque o copo não está sendo bem lavado. Agora, se ela não aprendeu, ela vai tomar água em copo sujo, porque ela não sabe como que é um copo limpo. Então, isso é muito lindo para as famílias aí, orientar, né, as suas flechas que Deus deu, porque nós vamos prestar contas também. 16. Ela considera um campo e a compra, ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Aqui também está dizendo que as mulheres, elas têm esse poder, né, de comprar um campo. Então aqui ele fala da mulher de negócios mesmo. Aqui já falava que as mulheres são capazes de negociar, de gerir negócios com habilidade, com sabedoria, para elas não serem discriminadas por isso. Provavelmente aqui ele está falando das mulheres que ficaram viúvas, que ficaram sozinhas e tinham que fazer isso sozinhas. Então, em nenhum momento elas são discriminadas e dito, olha, você não pode fazer isso aqui é coisa de homem. Não, você pode. Se você está casada, você pode sim ser parceira, companheira, orientadora, ouvinte do seu marido, para que os negócios vão para frente. Porque o certo seria os negócios serem do casal. Então, se os negócios são do casal, se o comércio, se a empresa é do casal, mais do que justo, né? Ter esse olhar feminino. Às vezes, o marido vai estar muito sobrecarregado, com 1000 coisas na cabeça. E quando a mulher olha, ela olha com outro olhar. Então aqui já diz no 16 que a mulher tem essa possibilidade e essa sabedoria para ajudar o marido. 17. Ela cinge os seus lombos de força, que seriam os ombros, né, as costas, e fortalece os seus braços. Aqui me veio a frase quando eu li, seja forte e corajosa. Né? Essa força que a mulher tem de abraçar. Quando eu falo assim, ela fortalece os seus braços, de acolher mesmo, né? A mulher tem esse poder de acolher, de ser a quem acolhe. Às vezes a família está toda, né, perdida em ideias, em dúvidas, e a mulher tem essa força de acolher. Os braços, eles significam, lembrando lá do desenho sistêmico, eles têm essa função de acolher, de ser o afeto, né? Quando você vê os braços, as mãos, é o afeto, é o acolhimento. 18. No 17 também diz então que a mulher usa esses braços, né, essa força, para glorificar Deus e abençoar os outros. Né? As bênçãos, quando uma mãe para abençoar um filho, ela faz o quê? Em várias religiões é imposição de mãos. Então, as mãos, usem suas mãos com sabedoria, com palavras positivas, com força, invoquem a força divina que tem, né? Cada um tem dentro de si, para abençoar. Então use suas mãos, os braços, para essa força. Em nenhum momento fala de força bruta, de violência, de agressão. É sempre voltado para essa força de amor, para essa força sagrada. Amor com sabedoria, mas amor. 18. Ela percebe que sua mercadoria é boa e sua vela não se apaga à noite. Então, uma mulher que está em Deus, ela percebe que o trabalho é resultado de sua dedicação. Aqui, em vários momentos a gente fala do trabalho, né? Parece que só a mulher que trabalha muito é virtuosa, mas ela passa por vários outros
outros quesitos para ser uma mulher virtuosa. E antes de falar em trabalho, a mulher virtuosa é aquela que sabe que ela é filha de Deus. Essa mulher que ela tem essa força divina dentro dela, ela consegue desenvolver todas as outras virtudes. Então, no 18, uma mulher que está com o coração em Deus, ela percebe que seu trabalho é resultado da sua dedicação e ela usa seus talentos para servir a outros, né, às vezes a sua família, ao seu marido, os seus filhos. E todos à sua volta usufruem dessa bênção. Quando essa mulher é virtuosa, ela traz luz. Então essa vela não se apaga nem à noite, é que quando você tem na família, né, as famílias têm mulheres virtuosas, essa luz não se acaba. E quando você vê um facho de luz, o que você quer se você está perdido no escuro? Você vai até lá. Então a mulher virtuosa, ela tem esse papel dentro da casa, de ser o farol, de ser a direção, de ser o facho de luz onde as pessoas, se caso se percam, conseguem chegar nela e ter essa força que vem de Deus. Isso é a mulher virtuosa no versículo 18. Nossa, amor. Eu tô adorando. Aí, ai, ai. 19, 20. 19 e 20. Ela estende suas mãos ao fuso e as suas mãos seguram a roca. Ela estende sua mão aos pobres, sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Aqui ele fala de novo da mulher atenta e com compaixão, né? Porque um dos atributos divinos é você ter compaixão, e uma das características da mulher virtuosa é auxílio. Não sei se é bem essa palavra, mas é esse olhar, né, para o outro e com o outro, a empatia. Então isso também é uma característica da mulher virtuosa. 21 e 22 também, ela não tem medo da neve na sua casa, ou seja, não há frio, não há frieza dentro do seu lar, porque o seu lar é aquecido pela sua sabedoria, pelo seu amor, pela sua ligação com o sagrado. Então não tem frio nessa casa, não há distanciamento, não há escuridão numa casa onde a mulher é virtuosa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata, são termos da época, né? Ela faz para si cobertas de tapeçaria, sua roupa é de seda e de púrpura. Então ela usa, a mulher virtuosa, roupas boas, né? Aqui está dizendo talvez como ela se veste, como que ela se comporta. Você não precisa mostrar a sua virtude, mais pra frente vai falar, através do seu corpo. A sua virtude vai muito além da aparência, mas é mais no final que fala isso. Aí 23. As virtudes formam as vestes dela, né? As virtudes formam as vestes dela, isso mesmo. 23. Seu marido é conhecido nos portões quando se assenta entre os anciões da terra. Isso é muito bonito também. O 23 e o 14 acho que são meus preferidos até agora. Porque quando uma mulher ela é virtuosa, o marido não tem por que temer. Então, quando você vê que o marido pode se sentar junto aos anciões, junto aos mais velhos, junto aos mais velhos, é porque os mais velhos aceitam e reconhecem nele um homem valoroso. Porque um homem que tem uma mulher virtuosa, ele tem muito valor. Então, quando os mais velhos olham para ele, ele se assenta, ele é aceito, e em rodas onde tem homens mais experientes, é porque eles reconhecem nele um homem de valor e um homem que tem uma mulher virtuosa. E isso é de grande valia para um homem, ele poder ser reconhecido assim, né? Ele ter essa tranquilidade de saber que ele pode se assentar junto às pessoas mais experientes. Vou fazer só uma observação, né? Não é uma observação para complemento, né? Para fim de complementar. Em outros provérbios, eu mencionei assim, né? Que o homem, ele é a força, Sim. E a mulher é a estrutura. Isso é lindo. Prestem atenção, é lindo isso. Porque assim, imagine o seu corpo cheio de músculo, tipo eu, assim. Seu corpo cheio de músculo. Você é muito forte, só que se você tira os seus ossos, você vira
um saco de carne no chão. Então é isso que é mais ou menos essa figura da mulher na vida do homem. Porque o homem, se não tem uma mulher virtuosa ao lado, ele acaba se perdendo. O homem sozinho, ele já é perdido por si sozinho. Entende? Se não estiver buscando sabedoria, essas coisas, ele sozinho ele já se perde. Agora, quando ele está num relacionamento com a mulher, ele precisa entender que ele é forte. Mas se ele não tiver a mulher dele, ele é um saco de carne no chão. A mulher são os ossos. Isso daí, eu podia muito bem estar falando assim, ó, anota aí que eu que estou falando, mas é que se você ler em Provérbios está escrito aí. Tá? Eu só fiz a interpretação dele em várias passagens, porque ele não fala exatamente assim, sabe, o homem é força e a mulher é a estrutura. Mas ele fala com outras palavras, né, através de parábolas. Então, aí 24. É como um navio forte sem um leme. É. Verdade. Não tá nada. Não. Joga um navio forte lá no meio do mar e ele vai para qualquer canto que o vento leva. Provavelmente será a destruição, né? Não vai para lugar bom. É, vai bater com força em alguma rocha e vai acabar se destruindo. Não enfim. vai dar conta. 24. Ela faz linho fino e o vende e entrega cinto aos mercadores. Aqui novamente a mulher, né, que trabalha e traz, né, ajuda a trazer o sustento ao lar. 25. A força e a honra são sua vestimenta e ela se regozijará no tempo vindouro. 26. Ela abre sua boca com sabedoria e sua língua é a lei da bondade. Então aqui fala novamente, né, como o Roger falou, a força e a honra dessa mulher é que mostram para ela, mostram como que ela se veste. Ela não são as roupas, não é vestimenta, é essa atitude de força e honra que levam ela e mostram o que ela é. Não é só a vestimenta em si, é as suas atitudes, né, o que sua língua fala. Por isso que ele fala da bondade. Bondade não é a inocência de ser enganado, a bondade, porque a mulher virtuosa ela é muito atenta e ela percebe as coisas muito rápido. Então, bondade não é ingenuidade. É bondade, né? Tem que ter é importante ter isso. 27. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Aqui é muito lindo, né? Porque a preguiça é um dos 7 pecados capitais, né? E aí a preguiça ela é inimiga de um lar próspero. Onde tem uma mulher preguiçosa é muito difícil, porque aí a preguiça domina, então as coisas não funcionam no seu tempo, no ritmo que deveria, e aí as coisas não dão certo, sabe? O homem acaba desanimando, chegando em casa às vezes e vendo que ele está se esforçando para trazer o sustento, e a mulher, as coisas de casa que seriam nesse caso, né, os afazeres da mulher, pelo menos mais básico, né? Às vezes o marido e a mulher dividem os afazeres, mas se a mulher tem preguiça, às vezes ela espera o marido chegar e aí as coisas não funcionam, porque ele também está cansado, às vezes também passou por um dia de muitas resoluções, às vezes não é nem de força, mas é de mente, e aí a preguiça ela atrapalha, né? Faz a mulher, né, acaba não acordando cedo ali, como dizem provérbios, ou a casa não está arrumada para quando chegam os seus familiares, e aí fica tudo sempre corrido. Aí diz assim, logo o trabalho é uma virtude, todo trabalho deve ser valorizado. Aqui ele deixa bem claro que não é só a mulher que trabalha fora, a mulher empresária, empreendedora que deve ser valorizado. O trabalho de casa deve ser valorizado. Todo trabalho tem valor, todo trabalho é fundamental e é importante. Todo trabalho ensina algo, né? Se você estiver atento, todo trabalho vai te ensinar algo. Em Provérbios é muito utilizado, em Provérbios de Salomão, né, pelo menos, que é a maior parte, né? São dois capítulos só que não são Provérbios de Salomão, o restante está escrito o tempo todo: inclina teus ouvidos à sabedoria. Por quê? Porque naturalmente você não é inclinado.
Então precisa haver uma ordem para que você assim faça. E essa ordem exige seu esforço de inclinar o teu ouvido à sabedoria. Por quê? Porque naturalmente você só vai e vai fazendo as coisas. E vai tropeçando e vai levantando e faz parte. Tá tudo ok, tropeçar, levanta, vai, faz de novo. Mas é que se você não tiver o ouvido inclinado à sabedoria, você vai tropeçar muitas vezes no mesmo lugar. É no mesmo ponto. Então aprenda com seus tropeços também. Entende? Tropeçar é normal tropeçar, mas aprenda com seus tropeços. Né? Então tudo que a gente fala aqui, entenda, né, que a leitura ela é muito importante e está dizendo isso, tudo que a minha esposa está falando ali no vídeo, aqui na gravação, realmente é isso também, né? Mas é que não pode esquecer o que foi dito no começo do vídeo, que o valor não está nas coisas que você faz, está em quem faz. Então, seja o trabalho fora de casa ou dentro de casa, se você for uma mulher virtuosa, que é um título que está dando aqui, se você for uma mulher virtuosa, um lavar de louça, um trocar a fralda do nenê, um varrer de chão, e isso vale para o homem também. Para qualquer coisa que você toque as suas mãos, se você tiver o bom valor dentro de você, tudo que você faz é valioso. É isso mesmo. Dentro ou fora de casa. Dentro ou fora de casa. Você precisa sempre lembrar, quando você estiver assim, desanimado, né, faltando força, se conecte com o sagrado. Lembra, dentro de mim habita os valores e o sagrado Espírito Santo de Deus. Aí você consegue lembrar, porque não tem força maior, né, do que você lembrar de quem você é filho. Então você consegue entender que talvez naquele momento você não está trabalhando fora, né, e às vezes não estejam olhando para você como uma super pessoa empreendedora e que ajuda a trazer o sustento da casa. Isso daí é muito comum hoje em dia, né? Fica dependendo da avaliação alheia. Né? Quando a gente fica dependendo de como que as pessoas me veem, quem está pouco se lixando para você, como que essas pessoas te veem. Isso daí pouco importa, mas é normal que a gente se sinta desse jeito. Só que o principal é normal, mas não é o principal. O principal é como você se avalia. Isso daí mora a sua essência, é como você se vê. Porque como você se vê, onde você estiver, aonde você for e no que você tocar ou em quem estiver com você, serão valiosas também. Você precisa saber, você precisa ter clareza do seu caminho, né? Aquela frase de a grama do vizinho é sempre mais verde, às vezes a gente vê que a grama é sintética, nunca precisa molhar, né? É bem verde. Bem verde, parece sempre reluzente, e a sua grama às vezes está morrendo, porque no inverno ela morre mesmo, né? Ela fica, né, mais frágil. Então sempre ter consciência do seu caminhar. Em que momento você fez tudo o que podia, você usou da sua força, né, total em algum momento, você deu o seu melhor, então você tem que ter tranquilidade e clareza, porque se você está plantando, vai colher, e vai colher você tem méritos, né, nos celeiros dos céus, então esses serão, você será recompensado. Essa clareza que é importante que ter, senão a gente nunca está satisfeito, não consegue comemorar espera comemorar as grandes coisas, mas não comemora nem as pequenas. E aí a felicidade é feita, né, de muitas pequenas coisinhas, às vezes a gente não percebe. 28. E se você não honra no pequeno, não vai receber você não vai honrar no grande. Eu vi uma coisa bem legal, assim, uma pessoa falando, né? O que você faria se você tivesse bastante dinheiro? Daí tem muitas pessoas que falam, eu ajudaria muitas pessoas. Eu ajudaria muito a minha mãe. Né? Aí a pessoa questiona as pessoas que responderam isso, fala assim, mas você sabia que para ajudar pessoas você não precisa pagar? Porque tem muitos lares, né, de acolhedoras de
de idosos, órfãos, de pessoas que são doentes e tem algum estado que, né, que deixa essas pessoas dentro desse lar, que você não precisa pagar para ir lá ajudar, não. Entende? Então, assim, se é para ajudar, você pode ajudar no pouco. No pequeno, parece pequeno, mas é grandioso o valor disso daí. Porque o valor não está nas coisas, está em você. Né? O valor, imagina você ir num lar de idosos e levar um dominó e jogar um dominó. Quem tem filho pequeno, né, filho lá 10, 12 anos, levar um filho junto, né? Às vezes esses idosos estão sem ver os netos muito tempo, e é uma alegria. Então, assim, não depende de dinheiro, depende só da sua vontade, do seu tempo, e o tempo é o que nós temos às vezes mais sagrado. E a gente não valoriza, né? Ele passa muito rápido, dependendo do que nós estamos fazendo, e a gente acaba não valorizando. Vamos lá, 28. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, seu marido também, e ele a louva. Aqui é uma troca, né? Quando os filhos reconhecem a mãe, né? A mulher virtuosa que eles têm como mãe, que são as flechas, né? Que Deus nos deu e nós vamos prestar contas. Então, quando os filhos veem quanto abençoados eles são e quanta bênção vem dessa mãe, e quando o marido reconhece. É muito importante que o marido reconheça e louva, né, e repita e fale isso dentro de uma casa, o quanto a mãe é importante, o quanto a esposa é importante, porque isso é um exemplo para os filhos, e aí eles passam a buscar isso, um relacionamento assim, um marido assim, e as meninas passam a querer ser uma mulher assim. Então eles não ficam procurando em ideais de livros, de filmes, de novelas, não, eles têm dentro de casa essa informação importante. Então o valor fica bem mais real, mais firme quando isso acontece, né? E se tiver o evangelho no lar, fica mais reforçado ainda, porque aí é uma conversa direta, né, com Deus e a família. Fica mais fácil reforçar isso para os filhos, né? Vamos lá, 29. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. Aqui ele ensina que se um homem tem uma esposa virtuosa, deve lhe dar o melhor que pode, oferecer a ela apoio para que os lares sejam fortes, encorajar e serem justos. É isso que ele está falando sobre o 29. Esse 29 está diferente daquela Bíblia, mas é isso. Aí, 30. Pode ir. 417. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Aqui é muito bonito, porque o que ele fala aqui? Que ele repete lá no começo e ele fala de novo. Cuidado com a beleza pura e simples aparência. Quando você só mede uma mulher na hora de escolher ela, né? Aqui ele fala de novo para os homens, né? Se você escolher uma mulher só pela beleza, só pela aparência, só pelos atributos físicos, eles passam, né? Ou a pessoa fica muito ligada nessa história de melhorar a aparência e ela acaba nem aproveitando a vida às vezes do teu lado, porque ela está muito preocupada com o físico. Por quê? Porque foi pelo físico que esse homem chegou. Se ele chegou em você pelos atributos físicos, pela sua beleza de fora, externa, e quando isso mudar um pouco, né? Não vai acabar, mas a beleza muda de idade, vai mudando a beleza, vai tendo que ser olhado para algumas coisas, né? E reconhecido que isso mudou. Como que fica? Então, quando você acha uma mulher e fica com ela por padrões humanos, não fica com ela pela busca em crescer que ela tem constante, pela sua conversa com Deus, pela graça, pelo conhecimento que ela busca, por ela ser confiável e digna de confiança, mas tudo isso para você não importa, você quer ficar com ela só pelo lado externo, aparência física, você corre um sério risco de ter problemas, né? Ah, mas as mulheres bonitas não são virtuosas? São, muitas são. Mas tem alguns casos que o homem, às vezes, a mulher até
Mas de tanto homem buscar, deixar claro que ele só busca uma mulher com aquele estereótipo de corpo, de roupa, de pensamento, a mulher até ela se anula, deixa de ser às vezes uma mulher virtuosa para agradar aquele homem. Só que isso não dura para sempre, né? As coisas mudam, então é importante ter muito firme isso. Como que é o seu interior? Como que é essa sua busca por sagrado? Qual que é que você falou? O 21, 29. Muitas filhas obraram virtuosamente, mas tua todas é superior. Tá igual, eu que achei que era diferente. Só tem só obraram palavras, e procederam, é igual mesmo, eu que achei. Porque Lili. Então, o 30 é isso, né? Aí o 31 que encerra, aí no 30 aqui também, antes de encerrar, ele é nos apresentado o grande diferencial da mulher de Provérbios. Ela teme ao Senhor e nosso temor deve estar em agradar a Deus e não simplesmente agradar as pessoas. Então a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa, ela se preocupa em o que Deus quer de mim. Às vezes é uma pergunta que nós podemos fazer todas as manhãs, né? O que Deus quer de mim hoje? Por que eu acordei? Qual é o meu propósito hoje? O que Deus espera que eu faça pela minha família, por mim, no meu trabalho? Como que Deus gostaria que eu agisse? Se fosse para receber Jesus aqui na minha casa, como que eu queria que a casa estivesse? Como que eu queria que meus filhos recebessem a Jesus? Como que eles se comportariam à mesa? Né? Então, é uma pergunta importante que nós devemos fazer, né? Porque a gente se preocupa tanto com as outras pessoas, mas como que seria se fosse Jesus entrando aqui? Aí, então, nossa missão é ser cada vez buscar um coração mais parecido com Cristo. Aí, quando eu tenho a preocupação de ser parecida com Cristo, quando eu busco isso, né, leitura da Bíblia, assistir boas palavras, boas palestras, oração, prática de oração diária, aí eu começo a surgir naturalmente, que já está em todos, mas ele se desperta, né, porque daí a gente se conecta. Eu sempre falo que às vezes falar com Deus é como uma tomada em casa. A luz está ali, né? Está instalado na casa a luz e as tomadas. E você quer ligar um ventilador, por exemplo, né? Algum aparelho. A luz existe, o aparelho existe, mas se você não colocar na tomada, não vai funcionar. Então, assim é a nossa relação com Deus. Deus existe em nós, nós existimos, somos criados por Ele. Mas se nós não nos ligarmos a Ele, que seria pela oração, né, não acalmar o coração e a mente e chamar Ele para conversar, não é que Ele não fala com nós, é que a gente não se conectou, não se ligou a Deus, aí não vai saber mesmo. E aí fica mais difícil desenvolver as virtudes, a gente vai no automático e só vai, não para pensar, né? E aí o 31 que termina: dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões. Então aqui essa mulher não tem medida com os padrões humanos, ela se conhece e busca crescer constantemente em graça e conhecimento. Ela é confiável e digna de receber confiança. E aí essa é o Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. Parabéns pela leitura, pelo estudo. Ela tem um brilho natural, né? Além da experiência, né, de 20 anos dando aula para o pessoal aí, muitos profissionais que hoje em dia aí podem estar empreendendo, executivos, muitos doutores, seja de qual área for, muitas pessoas aí passaram pelas salas de aula onde você deu aula, né, amor? Sim. Isso daí faz parte da história das pessoas. Como que você quer fazer parte da história das pessoas? Porque você não precisa ser um professor. Você é um amigo, você é um marido,
você é uma cônjuge, uma esposa, né? Você é pai, você é mãe, você que está assistindo aí é filho, é filha, você é colega, é primo, prima, você pode ser uma professora, uma aluna, você pode ser um atendente, seja em serviço público ou serviço privado, e você pode também ser a pessoa que espera por esse atendimento. Como você quer ser visto, como você quer ser lembrado por essas pessoas. Entenda que as suas ações, elas formam lembranças, elas formam memórias, não só nas outras pessoas, mas em você. Dependendo do jeito que você está tratando as pessoas, é assim que você está nutrindo o seu coração. E conforme o crescer, o desenvolvimento, o passar do tempo, lembra da não neutralidade? Conforme o passar do tempo, do jeito que você nutriu essa área muito fértil que são as nossas emoções, dependendo do que você deixou entrar aqui, é o que você vai transparecer lá na frente. Então, cuida do teu coração, cuida da tua vida, cuida das pessoas que você ama, das pessoas que te amam, porque é isso que você vai carregar para a sua vida e para depois do final dela aqui também. Obrigado, meu amor, pela sua participação. Na verdade, assim, né? Participação não, né? Por você tomar conta aqui da live do vídeo de hoje. E, né? É uma leitura que eu confesso, eu confesso que durante aqui a leitura eu ficaria um pouco confuso aqui para fazer a explicação, porque assim, olha, eu não sei o que acontece na nossa vida, na vida humana, né? Mas eu tinha colocado, e como minha esposa mesmo falou, eu não faço a leitura de provérbios antes de vir aqui à tela. Então ela falou assim, quer que eu te conte alguma coisa e tal? Ela já estava querendo adiantar os assuntos, né? Falei, não amor, deixa que eu quero fazer a leitura no dia, porque além de passar o entendimento, eu quero passar assim para as pessoas que é importante você começar a estudar. Sim. Sabe? Porque como muitas pessoas religiosas que eu conheço, muitos acham que são donos dessa palavra aqui, ó. Dessa palavra aqui, são donos dessa palavra aqui também. As pessoas, elas se acham donas dessas palavras, só que isso tudo aqui é de Deus, é sagrado. E você como filho, você como herdeiro, você tem acesso direto à palavra. Você só não toma posse se você não quiser. E não esperar, né? É muito lindo o projeto. Hoje ele termina, até ontem eu perguntei como que vai ser a hora que terminar os 31 dias. Imagina, ele deve estar sentindo assim um vazio. Eu tô sentindo um vazio, porque eu já tinha tanto hábito assim certinho enquanto ele fazia live, eu assistia, que eu confesso que eu não sei o que vamos fazer nas próximas semanas sem esse horário da live. Mas é tão lindo você se propor a ler e a estudar junto com as pessoas que estão na live, porque se esperar para parar, ler primeiro e aí fazer, provavelmente você não vai fazer. Porque eu estudei um só e eu levei 2 dias estudando, né? E pesquisando, editando coisa. Então assim, imagina, a pessoa às vezes ela não tem realmente esse tempo, ela tem que sacrificar às vezes um tempo com a família para isso. Não é só o tempo, né? O humor, né? O humor também. Então às vezes um dia você quer, outro dia você não quer. Ainda mais, igual eu falei, né? Se você se propor dentro dos dias, 31 dias, fazer um capítulo por dia é uma coisa. Aí se você fizer a hora que você tiver vontade, é outra coisa. Agora, você, igual foi no caso desse projeto de estudo de provérbios, que eram todos os 31 dias de julho, às 12h30, que meio-dia e meio, todos os dias eu estive aqui. E eu vou falar para vocês, existiram dias que eu não queria estar aqui. Sim. Teve muitos dias que eu falava assim, nossa, hoje eu
eu não tô nem um pouco a fim de ler, muito menos de passar a palavra para ninguém. E aí ele vinha aqui e eu ficava, né, na sala assistindo e ele dava show. E eu pensava, ele vai terminar então em 20 minutos, porque ele falou que não estava muito afim, mas ele vai fazer. Aí levava 1h30, eu pensava, nossa, imagina, ele não estava afim. Então, eu falo, né, te falei já outras vezes, né, amor, isso não é humano. Não. Quando a gente se propõe a fazer as coisas, falar de Deus, não é humano, gente. Não é. Se fosse humano, ele tinha completado os 31 dias, mas teria dias sim que ele tinha só lido e feito a oração e tchau e muito obrigado. E não foi assim. Então, eu falei para ele, quando ele chega aqui no escritório e começa a leitura de Provérbios, há uma outra luz sobre nossa casa. É muito gratificante, emocionante sentir isso. A única coisa que eu desejei assim é que o fechamento do projeto fosse com ela. Eu falei assim, amor, então no dia 31 era para ser antes, tá? Era para ser antes, assim como foi da Valentina, né? Existem algumas coisas assim que eu tenho na minha mente, assim, que eu falo assim, não, tem que ser tal dia, tal. Era para ser antes. Daí, como não deu para ser antes, eu falei assim, não foi decidido ontem, né? Eu falei assim, amor, então você vai fazer o 31, que é o fechamento, pra gente fechar o projeto de leitura de Provérbios. Eu não sabia do título, não sabia do tema, e nenhum deles, desde o primeiro, quando eu abri a câmera aqui, eu não sabia o que estava escrito. Eu li junto com vocês aqui pela primeira vez. Obviamente que de Provérbios e de Bíblia, a gente escuta tanta gente falar, mas tanta gente falar. Quem frequenta a igreja, assim como nós frequentamos, né, nós não somos anti-religiosidade, né? Mas nós defendemos uma coisa que é muito importante, a espiritualidade. Se você precisa passar pela religiosidade para você ter o contato com Deus, tá tudo certo, não tem problema. Mas o problema é quando a religiosidade ela fica maior que a espiritualidade. Aí você começa a usar a religiosidade como escudo, e como em Provérbios inteiro fala, Deus é seu escudo, não é a religiosidade. Então quando você atesta a sua fé, utilizando da sua religião e não da sua crença estabelecida interiormente, nas suas ações, nas suas virtudes, nos seus valores, quando você coloca a igreja na frente de você, ou seja, você coloca a igreja na frente dos seus portões, antes de entrar em você, você coloca a igreja como seu escudo, isso daí se chama religiosidade. Você passa para a esfera de fanatismo. É a mesma coisa que hoje em dia você querer conversar com alguém de esquerda ou de direita, tanto faz. Querer conversar com uma dessas pessoas, você vai ver que não há argumento que chegue. Entende? Para você não tirar a ideia da outra pessoa, mas vai falar assim, vamos extrair algo de bom disso daí. Ninguém vai querer extrair nada de bom. Vai querer só defender a própria crença que muitas vezes nem fundamentada, bem fundamentada está. E quando foi feita a escolha, né, mudei um monte, eu sempre sou desse jeito, eu começo a falar e começo a desandar de falar. Sempre é assim. Não, eu adoro, gente. Os almoços aqui em casa começam meio-dia, antes, né, antes ele fazer as lives, começava meio-dia e às vezes dava 2h30 da tarde. 2h30 da tarde, e a gente tava ali conversando. Depois sai todo mundo a correr. Sai todo mundo correndo, resolver, mas eu vou trabalhar e todo mundo correndo, mas é muito Mas é assim, o 31 foi escolhido, a gente não sabia o tema e tudo, era só mas pra calhou. E outra, olha que legal, a leitura inteira de 31 é a mãe de um rei falando. Até ele fala em algum momento do estudo, ele diz, né? Não é um homem dizendo o que ele espera de uma mulher, não é? Porque aí fica... É a mãe de um rei. É uma mulher falando o que se espera de uma mulher. O que o filho deve esperar de uma mulher. O que o filho deve esperar de uma mulher. Né? Então, assim, fica mais fácil, vou falar por mim, fica mais fácil ser virtuosa, desenvolver as virtudes de uma mulher virtuosa,
se o marido já for, tiver essa inclinação e tiver essa busca pela espiritualidade. Porque ele entende, né? Se o marido não tem, ou o futuro marido aí, vocês não tiverem essa inclinação, essa busca pela espiritualidade, ajudem ele, né? A buscar isso, a se fortalecer na fé. Porque é outro tipo de relação, é outro tipo de relacionamento. Tudo tem o tempo certo. Sim. Mas também, como tudo tem o tempo certo, se você for uma pessoa que está solteira hoje em dia, né? Não está casado. Se você está solteiro, então, como tudo tem o tempo certo, então não apresse as coisas sem antes validar se o seu coração está alinhado com o coração da outra pessoa. Porque corrigir depois você corre o risco, não é certo isso, você corre o risco do outro coração não querer se alinhar com a retidão da palavra do Senhor. Entende? Porque não é o tempo certo. Aí o que acontece é o seguinte, como não era o tempo certo, lembra da questão da não neutralidade, ou você positiva ou você negativa? Então, como no tempo o não alinhamento ele não acontece, ou seja, vocês passaram um tempo na neutralidade do crescimento do casal e não da vida, porque o tempo passa mesmo. O tempo passa mesmo e ponto. Só que o crescimento ele acontece no tempo. Você não cresce e depois passa o tempo, entende? Ele acontece no tempo. Então, se você está aí hoje, ainda não casou, né? Entenda que você precisa desenvolver o seu coração para você entender o que você quer do coração da outra pessoa. E quando você encontrar essa outra pessoa, você vai dizer exatamente para essa outra pessoa o que você espera do coração dele ou dela. Aí juntos vocês vão se desenvolver no tempo, porque você não perdeu tempo antes, você estava já se desenvolvendo. É muito importante lembrar e reforçar isso daqui. A honra, o favor de Deus, ele encontra o seu propósito, você encontra fazendo as coisas. Não é primeiro eu encontro, depois eu faço. Você encontra essas coisas no caminho. Amor, vamos encerrar e vamos tocar aqui a nossa vida? Vamos. Então tá bom. Ai, que lindo. Eu vou pedir para você fazer essa prece aqui de encerramento, porque você é maravilhosa. Ai, né? Eu fui quebrando galho aqui nos 31 dias. Eu fui rezando junto. Mas tá bom. Então, como praxe, todo mundo aí que acompanha, não somente as lives, mas os vídeos no YouTube, e depois também temos os outros acompanhamentos, como praxe nós encerramos com uma oração. E antes de mais qualquer coisa, eu já digo, seja vida na vida de outras pessoas. Ok? Você vai entender durante todo o estudo por que isso é tão impactante na sua vida e como isso transforma não somente a sua vida, mas transforma o mundo ao seu redor. Porque quando você se transforma, o mundo é transformado. Vamos lá. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo aprendizado, pela sabedoria, pela alegria desses 31 dias de leitura e estudo de Provérbios. Que Deus derrame suas bênçãos sobre este lar, sobre o lar das pessoas que estão assistindo, que todas elas, Senhor, busquem ter o coração ensinável, um coração ligado com o coração de Deus. Eu declaro, Senhor, para a vida dessas pessoas, que elas incansavelmente serão abençoadas e estarão sempre buscando o seu propósito, que é se dedicar e estudar a palavra de Deus. E assim viver uma vida plena, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de realizações. Agradecemos a Deus pela saúde dessas pessoas, pelo bem-estar, pela vida de cada um, e que sejam infinitamente abençoadas e felizes. Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão sagrada e especial. Muito obrigada. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto e até a próxima.
Tchau, tchau, gente. Obrigada.